Boa noite. Hoje, dia 11 de junho de 2026. E hoje nós estamos encerrando este ciclo do Joel Goldsmith, que depois volta um pouco mais lá para frente. Vamos ver. Aqui. O primeiro texto, a ilusão da separação. Muito bem. Como deu horário, eu vou começar a ler. Qualquer coisa eu repito o parágrafo. A ilusão da separação. Bom, como a gente sabe, toda a obra do Goldsmith é bem centrada nesse senso de separação de Deus. Então vamos lá. A ilusão da separação. O maior engano do homem não é o pecado, nem o erro, nem a ignorância. É a crença de estar separado de Deus. É engraçado, ele diz que não é o pecado, não é o erro, não é a ignorância. É a crença de estar separado sobre Deus. Mas acontece que a crença de estar separado de Deus é o pecado original, é o erro original e é a ignorância original. Né? Então, não é isso, né? Mas na verdade é tudo isso. Então, repito, maior engano do homem não é o pecado, nem o erro, nem a ignorância. É a crença de estar separado de Deus. No instante em que o homem se percebe como um euzinho, diante de um Deus, eu aqui, Deus lá, já construiu dois, onde só há um. Eu aqui e Deus em algum outro lugar, no céu, na cruz, na montanha, no templo. Então, esse euzinho, diante de um Deus exterior, constrói dois, onde só há um. Nesse intervalo imaginário, nascem o medo, a carência, a limitação, a busca e até mesmo uma oração que se torna súplica, como se Deus estivesse ausente, se estivesse distante. Mas Deus nunca esteve longe. É o que se chama onipresença. Deus nunca esteve longe, nunca se aproximou, nunca se afastou. A separação não acontece em Deus. Aconteceu no pensamento humano. Não é um fato espiritual, mas um hábito mental. O homem pensa, porque está hipnotizado, iludido. O homem pensa, eu estou aqui e Deus está lá. E nesse pensamento, perde a consciência da unidade. Então é ele que vê separado. Deus não é um objeto a ser encontrado, nem um lugar a ser alcançado. Não é objeto, nem para ser encontrado e nem objeto da consciência para ser compreendido de uma maneira mental humana. Não é objeto a ser encontrado, não é um lugar a ser alcançado, ele é onipresença, ele é. Deus é a própria vida que percebe a consciência na qual todo pensamento surge. Então, é o pano de fundo de tudo. Como eu sempre falo, a linha do tempo são as nuvens passando, passado, presente e futuro. E a consciência é o céu por trás das nuvens. Enquanto alguém se vê como uma pessoa tentando chegar a Deus, permanece fora dessa consciência. Porque ela mesma se coloca fora. Ela quer chegar, quer atingir. Quando? Num dia no futuro, no tempo. Não vai perceber o que é agora. Como a gente tem estudado aí essa semana com as mulheres na mística ocidental e tudo mais.
Enquanto alguém se vê como uma pessoa tentando chegar a Deus, permanece fora dessa consciência. Não tem que chegar, ele já é, ele já está, ele é onipresença. E só um momento. Então, ele permanece fora dessa consciência, mas quando cessa a busca, descobre que nunca esteve ausente. Pronto, pode falar, Tereza. Oi? Alô? Mãozinha está Boa noite. levantada. Aí, Boa pode falar. noite. É que tá assim, o texto está pequenininho e em grande está o seu, tá você, entendeu? Então não dá para Então, um acompanhar. pouquinho. Eu vou tentar compartilhar de novo, só um momento. Tem alguma coisa errada aqui mesmo. Não apareceu o aviso que aparece quando compartilha. Agora apareceu. É o defeito de sempre. Incrível, viu? Pronto. Melhorou? Desculpe. Ótimo. Então vamos lá. Então, quando cessa a busca, quando tem um eu separado que está buscando porque está separado. Descobre que nunca teve ausente. Se nunca teve ausente, é porque Deus é onipresente. A onipresença começa em mim. Não é Deus que precisa ser encontrado. É o falso eu que precisa cair. O Ramana Maharishi pergunta assim: eu quero encontrar Deus, eu quero me iluminar. Ele pergunta: quem? Eu. Esse eu não vai chegar. Ele já é. O eu quer encontrar Deus. O eu quer se iluminar. Quando? Em algum momento do futuro. Mas tudo que é, tudo que existe é agora. O tempo de Deus é agora. Deus não existe no futuro. Eu vou me iluminar no futuro, eu vou encontrar Deus no futuro. Nem sequer existe isso. O senso de separação é o último véu e se manifesta até mesmo em formas piedosas. Sou indigno, não mereço, preciso me purificar. Tudo isso é ego. Agora, engraçado, está escrito aqui, o senso de separação é o último véu? Sim, é o último véu, mas é também o primeiro. Por isso que foi chamado de pecado original. Mas também é o último, porque se você dissolver, acabou. Então, esse senso de separação é o último véu e ele fica, se manifesta até mesmo em formas piedosas. Em outras palavras, ele fica se justificando. Sou um indigno, não mereço, preciso me purificar. Pergunto de novo, quando? Precisa se purificar quando? No momento, no futuro? Tudo que eu tenho que ser, eu já sou. Então, todas essas expressões ainda pressupõem distância. Um ego que se coloca distante. Mas Deus não espera que alguém se torne digno, porque senão não vai se tornar nunca. Deus não espera que alguém se torne digno, porque não há dois para que exista mérito. A dignidade não se conquista, ela é a própria natureza do ser. Mais uma vez, ele não está criticando a dignidade, ele está criticando a ideia de que eu tenho que ser digno. Quando? Um dia no futuro. Então não vai ser, né? É sempre o ego querendo ser alguma coisa e não enxerga o que ele já é. Quando a mente se aquieta, não se encontra Deus. Descobre-se que sempre se esteve nele. A oração deixa de ser pedido, torna-se reconhecimento. Por quê? Porque não precisa pedir mais nada. Deus é totalmente presente. Já não se fala com Deus,
Porque falar com Deus é como se Deus fosse externo, mas se escuta a partir de Deus. Não se vive para Deus, mas como expressão dele. Vocês se lembram que ontem a Marguerite Porret falava que as virtudes, a alma, o ego aniquilado estava acima das virtudes, das práticas, da caridade, de tudo. E aí a razão indignada perguntava, mas como que você vai chegar a Deus sem as virtudes? E ela respondia, as virtudes são muito importantes, são como caminho, mas não são onde eu tenho que chegar. Esse é o ponto. São caminho, mas não são onde eu tenho que chegar. Onde eu tenho que chegar está muito além. Então, aqui está dito uma coisa muito semelhante. Tá? Eu não tenho que pedir, viver para Deus as virtudes, né? Que a Marguerite Porret falava, mas como expressão dele. Ou então tem que renunciar a mim mesmo, a esse ego, e ser expressão de Deus. Uma janela através da qual Deus entra no mundo. Vós sois a luz do mundo, que brilha a vossa luz. A separação cai quando o eu cai. O eu não precisa cair no abismo, ele só precisa sair do trono. Nesse sentido. A separação sai quando o eu cai. Quando o eu cai, não sobra nada para perder. Quem perde, quem quer possuir coisas, quem tem coisas a perder é o ego. Se ele for aniquilado, como diz a Marguerite Porret, não há perda de absolutamente nada. Então resta apenas o que sempre foi, o que realmente é. Então, essa é a questão do senso de separação de Deus. Claro que, dessa vez não compartilhei, viu? Fui eu que escorreguei. É claro que nós estamos estudando aqui e nós estamos avançando na compreensão, mas isso ainda é um passo pequeno. Né? Não quer dizer que a gente consiga realizar e viver esse céu atrás das nuvens. Mas pelo menos a gente sabe que o céu existe. Já é um bom começo. Pelo menos a gente já não confia tanto nas nuvens. Já é um bom começo. Tá? Então não é porque a gente lê um texto bom, né, que a gente sai iluminado. Não. Eles apontam. É que nem a anedota zen. É o dedo que aponta para a lua. Mas não é para olhar para o dedo, é olhar para a lua. Tá? Mas muitas vezes, enquanto a gente está aí na ignorância, um dedo apontando para a lua ajuda muito. Ajuda muito, mas a realidade não é o dedo. Então, a anedota zen cai muito bem aqui. Tá? Cai bem mesmo. Então, em outras palavras, a gente tem que ler esses textos com uma certa humildade. Né? Não é porque a gente estuda coisas bacanas que a gente sai iluminado, pronto, e, portanto, superior aos outros. Artifício do ego. Aqui nesse texto, o Goldsmith deu como exemplo o contrário. Né? Em vez dele se sentir superior, ele fica se fazendo de vítima. Oh, eu sou indigno, eu tenho que me purificar. Você não tem que. Quem? O ego, não vai se purificar nunca. Tá? Então, é exatamente a mesma coisa, só que é o contrário. Ou você se faz de vítima, sou indigno, não mereço, preciso me purificar. Ou você se faz de superior. Oh, como eu sou caridoso, como eu estudo esses textos elevados e como eu entendo, como eu sou espiritual, isso não é coisa nenhuma. Mas nós estamos voltando para a casa do Pai. Tá? É aquela história do dizer assim, tá? Mas mais humildade, mais devagar, mais devagar.
Tá? Então, vamos lá. A humildade, ela está muito associada ao coração puro. E uma humildade verdadeira abre o coração. E nós ficamos muito mais abertos a ouvir Deus em vez de pedir a Deus. É o que o texto disse. Então, essa escuta é também um ato de humildade. Bom, muito bem. Vamos para o próximo texto. Há muito tempo, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Eu acabei de dizer isso no texto anterior. Há muito tempo, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Os seguidores do seu ensino certamente deveriam pensar seriamente sobre essa declaração, pois ela nos mostra qual é a nossa missão no mundo. Para ser a luz do mundo, devemos deixar a luz brilhar através de nós para iluminar o mundo. Vós sois a luz do mundo, mas a luz verdadeira é Deus e somente Deus. Então, o que quer dizer vós sois a luz do mundo? Que nós devemos ser janelas através das quais a luz, a verdade e o amor entram no mundo. Então, eu continuo. Desde o começo. Vós sois a luz do mundo. Os seguidores de seu ensino certamente deveriam pensar seriamente sobre essa declaração, pois ela nos mostra qual é a nossa missão no mundo. Para ser a luz do mundo, devemos deixar a luz brilhar através de nós, para iluminar o mundo. Essa luz é o amor. Por isso devemos deixar o amor brilhar através de nós. Essa luz é a verdade. Então devemos ser um farol da verdade. Nosso trabalho é meditar até sentir o fluxo, sentir essa luz interior e depois liberá-la para o mundo. Esta é a nossa única razão de estarmos aqui. É isso que cumpre o plano divino. Então, várias explicações. Deixa eu ver aqui. Essa luz é o amor. Então, luz, verdade e amor são nomes da mesma coisa. Eu falei das três coisas no texto passado, é esse texto. Essa luz é o amor. Devemos deixar que o amor brilhe através de nós. Essa luz é a verdade. Então, luz, amor e verdade são a mesma coisa, são nomes humanos para Deus. Mas ele diz assim: é verdade, então devemos ser um farol da verdade. Olha que interessante. Nós devemos ser um farol da verdade. Quem é farol para si mesmo? Ninguém, não existe isso. Então, o que é ser um farol? Um farol para os outros. E o farol não fica enfiando a verdade nos outros à custa de marteladas. Ele não bate na porta para você ouvir uma palavra de Deus. Ele simplesmente é. Poderíamos dizer assim que o farol é, então, exemplo. É uma palavra que a gente conhece, né? Exemplo. Ele brilha como um farol para aqueles que estão procurando a verdade. Mas as pessoas é que veem o farol, não é o farol que vai atrás das pessoas. Então, seja a luz do mundo, seja o farol. O farol é uma imagem ótima. Seja o farol. Fique firme na verdade, acredite na verdade pela fé, acredite no amor, seja o farol e as pessoas vão perceber. Aquelas que estão com o coração aberto, elas vão perceber. Então, essa questão do farol mostra, então, que a verdade não é para nós mesmos. Então, vem a pergunta que o Goldsmith coloca em outro texto, da outra apostila, daquelas bem antigas, para que iluminação, então?
nunca é para nós mesmos. Nunca. É sempre para o mundo. É sempre por misericórdia, por amor. Sempre. Eu me lembro agora, uma coisa que eu já contei várias vezes aqui, né? Que quando eu era mais jovem, saiu o livro O Segredo, causou um furor enorme. Entre os muitos comentaristas estava o Joe Vitale, que seguia o Dr. Lin do Ho'oponopono, mas ele não entendeu muito profundamente, porque ele estava muito apegado a essa história do segredo. O segredo falava, então, que você mentalizava poder mental e você atraía aquilo que você queria. Bom, mentalismo é uma coisa tão velha quanto a história do mundo. Então, no segredo não tinha nada de segredo. E aí, usar esse poder para um carro novo, o próprio Joe Vitale dá esse exemplo. É, um carro novo, uma casa melhor, uma vaga no supermercado. E eu, na época, ainda sem conhecimento, mas pelo menos já me perguntava isso. Eu falava, meu Deus, um segredo tão poderoso e maravilhoso assim poderia servir para quê? Para tirar as pessoas do sofrimento. Óbvio. Mas ninguém estava interessado nisso. Eles estavam interessados em vaga no supermercado, essas coisas. Então, tá, né? Tá. Mas não é isso o Evangelho. Eles que procurem sua vaga de supermercado, mas o Evangelho não é isso. A experiência da iluminação não é isso. Então vamos lá. Então, ele diz então que a verdade é um farol, né? Diz que ele também diz que nosso trabalho é meditar até sentir o fluxo na abordagem dele. Boa noite. Na abordagem dele, meditar até sentir o fluxo é o método dele. Eu costumo falar mais em renunciar, seguindo bem fiel ao evangelho, renunciar a si mesmo. Siga-me. Como Mateus seguiu, siga-me. Ele não argumentou, ele não discutiu, ele não quis compreender absolutamente nada. Ele levantou e seguiu. José, São José, também. Não temas receber Maria, conduza para o Egito, faça isso, faça aquilo. Ele levantava e fazia, ele não argumentava, ele não queria explicações, ele simplesmente fazia. Né? Então, renúncia, ele fala meditar até sentir o fluxo, mas eu falo renuncia a si mesmo. Ah, mas como eu vou renunciar a si mesmo? Por devoção, por amor a Deus. Por mais imperfeito que seja, mas se você tem amor a Deus, você é capaz de renunciar a si mesmo. No grau que for, não importa. Mas é isso. Então eu troco essa meditação até sentir o fluxo pelo ensino do Evangelho, renunciar a si mesmo. E siga-me. E aí ele diz, então, que essa é a única razão de estarmos aqui. Ah, nisso eu acredito. É isso que cumpre o plano divino. São os milagres, os tesouros do amor. Não adianta eu me iluminar sozinho. Eu tenho que tirar as pessoas do sofrimento do mundo. Jesus sabia que as doenças eram ilusão, ele sabia que a morte era ilusão, mas ele sabia que as pessoas sofriam. Então ele curava. Mas ele não curava com a intenção de curar uma doença física. Ele curava com a intenção de apontar para a verdade. Algumas pessoas se converteram profundamente. Bartimeu, o cego, enxergou, agora eu vejo. O que é que ele vê? Jesus, ele segue. Outros não. Ah, eu vejo, que ótimo, vou para casa. Só queria uma cura física. Então, iluminação
é ser a luz do mundo. O que é a luz do mundo? É a caridade. Caridade é um nome para amor. Quando normalmente os escritos trazem caridade, é que é para distinguir do amor humano. Mas caridade é o amor. Portanto, a caridade é o próprio Deus. Que é o que o canto gregoriano diz. Ubi caritas est vera, verdadeira, Deus ibi est. Deus aí está. Ele é a própria caridade. Então, sendo a caridade o amor, é amor o nome, tá? É só para não confundir com amor humano. Sendo Deus o amor, nós, ego, não temos essa grandeza toda do amor e da caridade. Então, fazer a caridade é muito mais, como o Goldsmith sugeriu aqui, ser uma janela para que o amor de Deus, a caridade, entre no mundo. E aí, caridade é amor, deixo isso bem claro, mas quando a gente fala caridade, a gente pensa no outro. Enquanto a gente fala em amor humano, nós pensamos em nós mesmos. Nós queremos ter a posse do objeto do amor. Né? E então, a iluminação é essa. A iluminação é essa. Cito novamente: Jesus curava, mesmo sabendo que era ilusão, porque sabia que as pessoas sofriam. Mas ele nunca quis, eu estou repetindo mesmo, ele nunca quis trazer uma cura física, ele queria apontar para a verdade. O que é uma verdadeira cura? Fica a pergunta. Então, eu deixo essa pergunta exatamente para encerrar esse texto, esse pequeno curso do Goldsmith. Afinal de contas, o que é uma cura verdadeira? Cura temporária? Mais uma vez eu cito o Evangelho. Ele curou 10 leprosos. Todos eles foram embora. Um voltou para louvar a Deus. E ele perguntou: nossa, de 10, apenas um voltou? Pois é isso. Então, é inevitável, né? Eu leio, eu trago aqui o Joel Goldsmith, mas no final eu acabo apontando para o Evangelho. A verdade do Evangelho são verdades eternas. São verdades eternas. Essa semana, alguém veio me trazer questões de extraterrestres. Tá? Não duvido, nem nunca duvidei. Mas não estou minimamente interessado. Por quê? Porque, seja quem for, extraterrestres, o mais evoluído que forem, não importa. As leis do Evangelho são eternas, vão muito além do mundo da matéria. E o mundo da matéria inclui isso que nós chamamos de cosmos. As leis eternas são muito maiores, muito além de tudo isso. São leis eternas que vão muito além de nós, de extraterrestres, de tudo. Então, no fim do ano, antes do advento, a última missa é a missa do Cristo Rei, rei do universo, não é rei do planeta Terra. Rei do universo, mas no sentido de universo, além do próprio cosmos físico, sensorial, dos 5 sentidos. Esse é o Cristo. Então, por isso que eu não fico muito empolgado. Ah, vai ter filme novo do Spielberg. Eu gosto muito do Spielberg, mas empolgado, não estou. Eu estou preocupado com leis eternas. Estou preocupado com leis eternas.
vez fizeram um encontro de pessoas espiritualistas aqui em Salvador. Para meu espanto, me convidaram. Nossa, nem acredito. Aí não caminhamos para o fim do mundo ou qualquer coisa assim. As escolas iniciáticas já estão fechando seus estamentos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É a sua vez. O que você acha? Giancarlo, é o seguinte: vocês vão me dizer o quê? O mundo vai acabar? Vai ter um tsunami que vai engolir Salvador? A cidade que eu moro, né? Eu não estou nem aí. Eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Estou nem aí. Vou continuar o que eu estou fazendo, que eu acredito. Eu acredito em verdades eternas. Hum, lembra de ontem, Marguerite Porret? Quer queimar? Queima. Eu não tenho medo da morte. Eu já entendi a verdade. Eu já vi as leis eternas. Eu sei a vida eterna que eu sou. Você quer queimar o quê? A matéria? A aparência? Queime! É uma postura desafiadora. Essa mulher era realmente forte, corajosa. Outros negaram por medo. Não, eu não quis dizer isso. Tal. E eles deram a chance dela se retratar. Ela não quis. Não vou me retratar de nada. Eu sei o que é verdade. E sei que Cristo está muito além da morte. Vocês estão querendo me ameaçar com o quê? Com morte? Então vocês não entenderam nada. E não entenderam mesmo. Entenderam nada. E ela sai vitoriosa. Né? Muito maior do que todos eles. E o que significa a morte? Absolutamente nada. Para ela, para eles, significa a diferença gigantesca, um abismo entre uma compreensão e outra. Então é isso que nós estamos sendo chamados. Né? Vós sois a luz do mundo, voltando ao texto do Goldsmith. Vós sois a luz do mundo. Então, para trazer uma expressão de Deus do tamanho que a gente consegue, ser um farol, ser um exemplo, não aposte na coisa errada, se você sabe que é errado. Já erramos muito na juventude. Chega. Chega. Voltemo-nos para Deus. Agora. Agora é tudo que importa. Tá bom, boa noite. Terminou a minha mensagem aqui na hora certa. Agora eu vou ler um texto do Taniguchi, tá bom? Então, até amanhã. Vamos lá. Já falei bastante, né? Então vamos adiante. Vou compartilhar aqui. Então, agora o curso está encerrado. Volta um pouco mais para frente, mas naquelas apostilas que misturava com Eckhart Tolle, Corpo de Dor, essas coisas, tá? Mas, para a gente não ficar com meia hora ociosa, então eu estou aproveitando para adiantar um pouquinho com textos do Masaharu Taniguchi, textos do nosso estudo da terça-feira, para dar uma adiantadinha. E aí, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que na próxima quinta nós começamos um curso do Felipe de Lyon, especificamente. Algo muito importante para mim. Tá? Mas é fascinante. Eu acho que todo mundo vai gostar. E aí eu também adianto o Taniguchi, porque ele acabando, nós vamos para o Evangelho de Marcos, que já tinha sido totalmente reestruturado no começo do ano, e eu estou reestruturando novamente.
E estou assim empolgadíssimo, porque está muito mais bonito do que a melhora que eu já tinha feito. Nossa, estou ansioso para voltar para o Evangelho. Né? Próximo Evangelho, Marcos. Então tá. Então, como eu prometi, vamos adiantar um pouquinho com o Taniguchi. Todas as aparentes dificuldades não são dificuldades. Não importa o que aconteça, acredite que Deus resolverá completamente o problema. Volto. Todas as aparentes dificuldades não são dificuldades. Então agradeça, seguindo o próprio ensino do Taniguchi. Todas as aparentes dificuldades não são dificuldades. Eu já adianto, são ensinamento. Não importa o que aconteça, acredita que Deus resolverá completamente o problema. Por que não resolveria? Qual é o problema que é eterno? Tudo é passageiro, tudo é impermanente. Todas as dificuldades são, na verdade, chaves que possibilitam polir e fortalecer a alma. Eu sempre digo que é ensinamento e que a gente precisa abraçar, aceitar o ensinamento. Ele diz que são chaves que possibilitam polir e fortalecer a alma. Quando a alma estiver polida e fortalecida como uma luz brilhante, o esmeril não será mais necessário e deixarão de ocorrer dificuldades em sua vida. Uma imagem muito bonita. O esmeril, algo que corta, lixa o que não presta de um diamante. Quando sua alma estiver polida e fortalecida, o esmeril não será mais necessário. Aí é o que eu tenho falado muito esta semana. As dificuldades fazem parte da vida que está se desdobrando. A vida se desdobrando é Deus, é o instrutor, o verdadeiro instrutor, é Deus. Então as dificuldades são geradas pela lei do karma, é verdade, mas se mostram como a vida se desdobrando para que a gente aceite o ensinamento. Se a gente aceita o ensinamento, aquilo que nós chamamos de karma se dissolve. Então é o que ele disse: o esmeril não é mais necessário. Esmeril é a lei do karma. Se eu aceito o ensinamento, não é mais necessário. O que é o karma? Não é uma repetição do erro 1000 vezes para a correção? Corrigiu, acabou. Aceitou o ensinamento, acabou. Mas como as pessoas se negam, então repete, 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 repete. Bom, então o esmeril não será mais necessário. A lei do karma passa a ser desnecessária. Deixa de ocorrer dificuldades em sua vida. Podem ocorrer outras, mas aquela cobrança, você aceitou o ensinamento, acabou. Bem, então agora vamos ler o comentário. Deus resolverá completamente o problema. Nunca duvide disso. Esta semana, agora estou recordando o que está escrito aqui. Esta semana, alguém espalhou pânico do tipo fim do mundo. Olha, eu fiz um comentário parecido agora há pouco. Alguém espalhou pânico do tipo fim do mundo, inversão de polos da Terra, etc. Bom, eu conheci a pessoa, foi na internet. Mas foi surto mesmo, no meu entender. E eu refleti, tudo que eu comentei, eu refleti, bem, e daí? Ele quer me dizer que eu vou morrer? Ah,
Não me diga. Nós somos filhos de Deus, somos a vida de Deus, estamos vivos, a vida de Deus está em nós, somos eternos e imortais. Nossa, casou com tudo que a gente falou essa noite. Sim, podemos passar por algum tipo de transição da vida material. Mas o que não é impermanente nessa vida material ilusória? Se tudo é impermanente, por que o corpo seria eterno? Que tipo de loucura considera esta vida? Que tipo de loucura conserva essa vida material como eterna? Mesma coisa posso dizer ainda sobre esse discurso escatológico de fim de mundo. Me dirão que eu vou sofrer? Ah, não me diga. Eu aceito que o sofrimento faz parte da experiência que nós atravessamos, mas não é o que eu sou. Então me dirão que eu vou sofrer? Ah, não me diga. Existe sofrimento eterno? E esperamos o que da vida material? O jardim do Éden? Ora, todo sofrimento é passageiro. Só vai até onde Deus permitir, até onde nós aceitemos o ensinamento. Deus se compraz com o nosso sofrimento? Claro que não. Mas, enquanto não alcançarmos a iluminação, projetamos nossa realidade mental e estamos sujeitos à lei do karma. Não uma lei de Deus, mas uma lei das nossas próprias responsabilidades. Só que Deus, em sua misericórdia, faz com que a vida aconteça para que a gente se liberte de tudo isso. Às vezes, temos que passar por coisas que, no nosso entendimento obscurecido, encarnado na vida material, não podemos compreender. Mas então, diante do sofrimento da morte, eu me pergunto: confia em Deus? Confia realmente em Deus? Mas confia mesmo? Alguns budistas costumam propor o seguinte: seu problema tem solução? Então não é um problema. Seu problema não tem solução? Então também não é um problema. Tudo passa. Pela terceira vez perguntou a Pedro: tu me amas? Dito isto, disse-lhe: segue-me. Evangelho de João. Mais um texto. Vamos lá. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo vendo a imagem de um espírito por vidência, não vês a realidade. Aqui pausa. Espírito, aqui nesse texto, ele está se referindo não ao Espírito de Deus, à unidade, à consciência sem forma. Ele está falando do espírito, espírito de gente. Tá? Pessoas mesmo do mundo astral, vamos dizer assim. Fantasmas. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo vendo a imagem de um espírito por vidência, não vês a realidade com R maiúsculo, a realidade divina. Ele está dizendo que mesmo que você veja espíritos desencarnados, até de grandes e bons instrutores, como Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, você ainda está no registro
do que o Taniguchi chama de mundo fenomênico, porque a realidade de Deus é sem forma. Tudo que podes perceber através dos sentidos são projeções da mente, mesmo realidades sutis. Eu não estou dizendo que, e nem o Taniguchi está dizendo, que o Bezerra de Menezes seja uma ilusão. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que é tão ilusão quanto eu e você somos. São projeções da mente, não a realidade suprema. Quer dizer, são ondas se enxergando umas às outras como ondas. Não importa se é deste lado do véu na vida material ou do outro lado do véu numa vida sutil, mas não é a realidade suprema. Tá? E a maioria dos espíritos instrutores, eles sabem muito bem disso. Tá? Então, não estamos discutindo a realidade de espíritos e mentores. Nós estamos dizendo que eles, assim como nós, não são a realidade, são na sua essência, né? Mas a realidade suprema é Deus, é sem forma, tá? Então, é outra abordagem, não é uma abordagem de descrença. Em outras palavras, eu estou dizendo que estar vivo e estar morto não há diferença. Se esses grandes instrutores, como Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, são grandes instrutores, não é por estarem mortos, é pelo nível de consciência. Este é o ponto. A diferença não é eles estarem mortos e serem espíritos. A diferença é que eles têm uma consciência elevada. Essa é a diferença. Então, estar vivo e estar morto não faz a menor diferença. Prossigo. Agora, inclusive, ele vai baixar o nível de consciência para poder se explicar melhor. Existem várias imagens espirituais que tomamos por realidade como ondas, como nós entre nós uns aos outros. Existem várias imagens espirituais. Espíritos doentes, sofredores, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca, espíritos que não têm estômago, sofrem de distúrbio gástrico. Tudo isso é ilusão. Aí, ótimo. Primeiro eu falei dos espíritos chamados bons instrutores. Expliquei. Agora vamos falar de espíritos ignorantes. Espíritos que não têm coração sofrem de doença cardíaca. Não tem estômago, sofrem de... Como é que é isso? Isso é algo que a gente vê em qualquer centro espírita. Vêm os espíritos, não os instrutores. Os espíritos sofredores. Vem, sofreu um acidente, perdeu uma perna. Aí o espírito se apresenta com dor na perna, gemendo, gritando. Até que alguém esclarece, você não tem mais a perna, isso é só a realidade física. Não é quem você verdadeiramente é. Ele para de sentir dor. Por isso que o Taniguchi falou, tem coração, não tem coração, mas tem doença cardíaca. Projeção mental. Umbral, projeção mental. Teve uma vez que eu era, como é que se diz mesmo? Doutrinador. Num centro espírita bem eclético, bem aberto. Né? E, e uma vez se apresentou um espírito que falava, veio com muita raiva. E ele falava, mas fulano me matou. Eu falei, nossa, ele te matou? Ele me matou! Ele falou, mas você não morreu? Como não? Ele me matou! Ele falou, se você está morto, como é que você está falando comigo? Ele ficou desconcertado. Eu falei, é isso que eu estou querendo dizer.
Ele ficou desconcertado. Eu falei, Paulo, se você está morto, como é que você está falando comigo? Não precisei falar mais nada. Ele caiu em si, ele percebeu o que eu estava querendo dizer. Interessante, né? Em vez de falar, oh Jesus, siga Jesus, eu falei, você não está falando comigo? Ele percebeu. Foi muito gratificante esse dia. Então vamos lá. Bem, então já falei, né? Então, voltando ao centro espírita, os espíritos também, muito ignorantes, vão no umbral, sofrem horrivelmente, têm visões horríveis, e os espíritos consoladores, socorristas, não conseguem se aproximar. Eu já li isso em vários romances. Não se conseguem se aproximar porque a pessoa não abre o coração, porque ela está totalmente apegada à projeção mental dela. Ah, mas como projeção mental? Ué, não acabei de dar o exemplo de gente que perdeu a perna e sente dor na perna? Até compreender que era ilusão? A mesma coisa. Eles vivem tão intensamente aquele inferno que eles não se abrem para uma outra realidade. Né? E aí eu pergunto, bom, esse espírito que projeta o umbral, e nós projetando isso que chamamos de realidade, é diferente? Percebe a natureza das coisas? Não quer dizer que não atravessamos a experiência da vida. Também não quer dizer que o espírito não atravesse a experiência do umbral. Mas é pesadelo. Esse é o ensinamento. Então vamos ao comentário. O reino de Deus está além dos 5 sentidos. Lembra que eu falei sobre extraterrestres? Por isso, jamais se deixe impressionar por relatos de pessoas que têm visões. Deus é sem forma. Como pode perceber, eles precisam recorrer à palavra visão para descrever o que vem. Sabe, visões espirituais? Mas a pessoa se descreve com o sentido da visão. Eu vi isso, eu vi aquilo, a cor era dourada, isso, aquilo, aquilo. Então, seja como for, ainda são projeções mentais que se revelam através dos sentidos. Então, não se impressione com a visão das pessoas. Essas visões podem até simbolizar a vida espiritual, isso é verdade, e eventualmente ser uma indicação ou orientação espiritual. Mas saberemos se são verdadeiras a começar pela humildade de quem as tem. E ainda assim, não podem ser tomadas como realidade absoluta, como certeza inquestionável. Se justamente simbolizam, é porque a linguagem mundana não pode defini-las com precisão. Então é sempre algo vago, mesmo quando é verdadeiro. É algo vago, é uma indicação, a pessoa não tem certeza. Por isso que eu falei de humildade, ela não sai afirmando. Ver espíritos é muito possível, mas ainda está no campo fenomênico, ainda que mais sutil. Portanto, não é necessariamente confiável e inquestionável. Se nossa, por isso que psicografias, normalmente eu tenho muita dúvida, porque eu não posso verificar. Uma ou outra fala fala a mim, me fala no coração. Aí eu dou como autêntica, mas não tem critério. Se nossa condição de separação de Deus enquanto entidade autônoma é falsa, é ilusão, a do espírito, entidade, também é. Se tudo é ilusão, se tudo é projeção mental, então podemos entender por que um espírito sem coração físico acredita que sofre de doença cardíaca, já expliquei.
para ele, a doença é muito real, entre aspas, tanto quanto a nossa. A nossa doença também é projeção mental. Mas nele, a projeção mental é mais evidente. Por quê? Por não ter o apoio da manifestação física. A ilusão é tão forte que, mesmo se desfazendo do corpo físico, a pessoa ainda projeta a realidade da doença. E para si, para ele, a doença é muito real. A conclusão é muito simples. Estar vivo ou estar morto não faz a menor diferença. Tudo que conta é o estado de consciência e até que ponto somos despertos ou não. Então, como eu disse, o Bezerra de Menezes pode ser um instrutor mais avançado pelo estado de consciência e não por estar morto. Jamais se deixe impressionar, seja por vidências ou por entidades de outro plano. Não se trata de negar sua existência, entre aspas, mas, no máximo, veja com naturalidade como nada mais excepcional do que nossa vida na carne. Eu tomava essa postura na Umbanda. Vinha os espíritos, caboclo, preto velho, às vezes assim, muito respeitáveis no seu conhecimento. Mas eles são o que eu sou, eles são tão espírito quanto eu, só que eu estou na carne. Se você fizer isso, você poderá passar por experiências realmente interessantes, mas sem mistificações. Minha experiência na Umbanda foi boa por causa disso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo é sombra inconstante, tudo é impermanência. Então, vidências, entidades podem ser muito interessantes, podemos aprender muito com eles e até com as visões, mas não se deslumbre. Deus é Deus. Não se deixe deslumbrar e nem se deixe impressionar pelos outros. Essa é a mensagem. Então, por hoje, cumprimos a missão do Joy Goldsmith Essencial e semana que vem, Felipe de Leão. Agradeço, agradeço, agradeço. Um bom descanso. E amanhã o que é mesmo? Amanhã é o tarô, tá? Boa noite a todos.